que haja graça, paz, amor e saúde em nossas famílias. Estamos vivendo um momento caótico em meio a uma pandemia e a recomendação das autoridades e especialistas é: fique em casa, proteja a si mesmo, sua família e aos demais. O interessante é que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, mais precisamente o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 50, narra também um momento de confinamento. O povo hebreu estava há 4 séculos trabalhando como escravos no Egito. E Deus instruiu ao líder e legislador Moisés que recomendasse ao povo ficar em casa. Uma praga destruidora estava para chegar e eles precisavam se proteger. E para que tudo isso tivesse sentido e eles pudessem compreender a proteção de Deus, enxergá-lo como um Salvador e também assimilar o seu ato salvífico, eles deveriam então pegar um cordeiro que seria morto para preparar uma refeição. Uma morte então vicária, substitutiva, no lugar deles. E não somente iriam preparar uma refeição, como deveriam pegar o sangue desse animal, o símbolo da vida, a vida que foi entregue, e deveriam aplicá-lo, deveriam passá-lo bem na porta da casa, no local de entrada da família, do lar, nas vigas laterais e na viga superior, deveriam então aplicar aquele sangue. Ele ficaria como uma marca. E quando aquele flagelo atingisse a nação, a casa que tivesse esse sangue aplicado, esse símbolo de vida, o flagelo passaria e é como se ele saltasse por cima, pulasse por cima da marca do sangue, da vida entregue. Alguns até acreditam que é daí que vem a palavra Páscoa. As casas que não estivessem protegidas, então, seriam alcançadas, infelizmente, pela morte. Isso de fato aconteceu. As famílias que creram em Deus e se protegeram, elas participaram de uma refeição daquele cordeiro que foi assado, comeram junto ervas amargas, que lembrou o sofrimento deles e dos seus antepassados, da escravidão, e junto comeram pães asmos, sem fermento, porque não daria nem tempo de esperar a fermentação natural. Mas as casas que não se protegeram, infelizmente, realmente foram alcançadas em uma noite muito triste, em uma madrugada de morte. O flagelo, a praga destruidora alcançou aquelas casas, inclusive a do faraó, que se considerava um deus e cria em outros deuses, filho primogênito de vários e dele também foram mortos. E essa é uma figura central porque falava da continuidade da dinastia egípcia. Era o filho mais velho que provavelmente assentaria no trono e daria continuidade àquele reinado. Como consequência, Faraó, então, ele liberou o povo hebreu para que saíssem do Egito. Eles não eram mais escravos, deu uma ordem para que eles pegassem suas coisas, seus animais e fossem embora. Então, aquele momento, aquela refeição, era uma refeição pascal, que significou a libertação deles, a saída deles, o êxodo. Saíram do Egito para a Terra Prometida, da escravidão para a liberdade. E mais que isso, da morte para a vida. Eles precisavam, é claro, contar isso para os seus filhos, para as próximas gerações, seus descendentes. Então Deus dá uma ordem que eles repetissem a celebração, a festa da Páscoa, se unissem em família e comessem o cordeiro com as ervas, com os pães, para que a história fosse recontada e tivesse continuidade e sentido na fé também dos seus parentes e das próximas gerações. Isso aconteceu tantas vezes, inclusive numa semana como essa, muito tempo depois, quando Jesus, também com seus discípulos, ele tinha anunciado que iria morrer e agora os convida para uma celebração da Páscoa. E naquela noite, em meio a uma refeição, ele anuncia que ali estava o traidor e então ele vai ressignificar essa celebração.
Assim como ele fez com a lei, com o sábado, com o templo, Jesus trouxe o espírito da lei, o verdadeiro sentido, a essência, a objetividade dela, aplicando no dia a dia. E ele agora reinterpreta o sentido da Páscoa e da libertação em si mesmo, introduzindo dois elementos bastante acessíveis e importantes na cultura judaica: pão e vinho. Isso mesmo, trigo e uva. E olha qual é o novo sentido da Páscoa e qual é essa aplicação que Jesus traz. Para isso, eu te convido a pegar uma Bíblia e ler comigo, acompanhar nesse momento, o texto do evangelista Mateus, no capítulo 26, aonde ele vai, a partir do versículo de número 17, contar o que aconteceu. Essa mesma história está lá em Marcos 14, Lucas 22, João 13. Lá no versículo também de número 26, conta assim: enquanto comiam, Jesus pegou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, porque este é o meu corpo. É interessante que se repete o que eles tinham que fazer na Páscoa judaica, né? Pegar e repartir entre si o cordeiro, se alimentar, ingerir, receber vida. No versículo 27 diz: então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, o meu pacto, o meu compromisso com vocês. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Versículo 29. Preste atenção ao que lhes digo, palavras de Jesus. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês eu beberei um vinho novo no reino de meu Pai. Versículo 30 diz: então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus reinterpreta e diz que agora os discípulos, os seus seguidores, deveriam comer o pão e beber o vinho, lembrando dele, que seria sacrificado, que morreria em nosso lugar. É por isso que lá em João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo, ele é o nosso Cordeiro pascal que foi sacrificado por nós. Na morte de Jesus, o poder do pecado e a condenação que ele trazia foram vencidos. A cédula que era contra nós, ela foi totalmente rasgada e anulada. É o que Paulo conta lá para a igreja de Colossos. E mais que isso, ali ele estava trazendo salvação, libertação da escravidão, da morte. Jesus é morto. Você sabe que logo após essa ceia, ele vai falar sobre a negação de Pedro, ele vai ser preso, julgado de forma injusta, e agridem ele violentamente, cuspiram, zombaram, o fazem carregar a cruz, o crucificam, a pior morte que existia. E ele aceita todo o sofrimento. E aquela ideia de messianismo, de um Messias, um Cristo herói dos judeus que era tão presente, agora ela é totalmente desfeita. Ele aceita o sofrimento, ele não desce da cruz. Até lá ele roga por perdão e oferece a um dos ladrões que tinha sido crucificado o perdão. Jesus morre como o cordeiro substituto em nosso lugar. Ele está se sacrificando. E como ele viveu uma vida sem pecados, ele é esse cordeiro que não tinha nenhuma mancha que pode nos substituir. E aquele sacrifício foi agradável a Deus. Mas agora ele morreu. Como é que ficou os discípulos? Aqueles que o seguiam. Ele foi colocado num túmulo de José de Arimateia. Jesus estava sepultado, ele morreu. Como eles iriam continuar? E sabe o que aconteceu? Os evangelhos contam que os discípulos
agora se confinaram também. Mas não mais por obediência e proteção, eles estavam com medo. O que seria deles sem Jesus? Porém, a história não acaba aqui. O domingo estava chegando. Uma nova manhã traria esperança. Como Jesus viveu sem pecado, a morte não tinha domínio, porque a morte é o salário do pecado. E ele é a própria vida. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Não mais num corpo ferido. Não mais o Cristo agonizante. Mas ele se levanta em um corpo transformado, glorificado, glorioso. Sim, Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a nossa pregação e fé não é vã. Ele se levanta poderoso, cheio de vida, como aquele que traz vida a todo que crê pela fé. Jesus se levanta para trazer vida eterna a todos nós. Glória a Deus! A vida venceu a morte. A salvação e o perdão venceram o pecado, a condenação. Estamos livres, não só da escravidão, livres da morte para a vida. E por causa da ressurreição de Jesus, nós também ressuscitaremos e teremos a nossa vida para sempre. A morte e o pecado não têm mais domínio sobre nós. E é por isso que celebramos a ceia e a Páscoa, lembrando da morte de Jesus, do corpo que foi moído, como profetizou Isaías, que foi entregue, do sangue derramado, da vida concedida a nós e da vida eterna que temos na ressurreição. Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. Aqui está a Páscoa para os seguidores de Jesus. E por isso eu gostaria de convidar você a também celebrar agora a ceia juntamente conosco. Pegue um pedaço de pão, um cálice de vinho. E eu quero concluir com uma palavra de esperança. Talvez você, como os discípulos, também que ficaram confinados naquela casa e passaram aquele sábado de incerteza, dizendo, e o que vai ser agora? Talvez também esteja nesse mesmo momento, perguntando o que vai ser do nosso país, da nossa sociedade, do meu trabalho, dos relacionamentos interpessoais, das famílias, da igreja. É Páscoa. É momento de olharmos para a ressurreição. Há esperança, porque ele vive e nós viveremos também. Enche o seu coração de alegria, de paz, de vida. Creia que no Cristo ressurreto nós temos vida eterna. E para conduzir esse momento de celebração da ceia e do verdadeiro sentido da Páscoa, eu quero convidar um casal muito querido, os pastores Joel e Érica, para que junto com todos nós possamos celebrar a ceia. Olha que interessante, hein? Assim como os discípulos fizeram, junto com a igreja primitiva, com os seguidores de Cristo, nos lares, partindo o pão e ouvindo essa doutrina dos apóstolos, essa boa notícia, carregando essa mensagem de vida eterna, nós também vamos em nossos lares ter essa mesma atitude. Assim como a igreja começou nos lares, nós estamos aqui, dentro das nossas casas, celebrando e relembrando da morte e ressurreição de Jesus. Ore comigo nesse momento e logo após vamos participar da ceia do Senhor. E nesse momento eucarístico, lembre que nós temos vida eterna. Feliz Páscoa. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Agradecemos pelo Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Te louvamos pela ressurreição. Temos vida eterna. E assim como Jesus disse que um dia ele vai cear com os seus seguidores, ele voltará. Receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor em um novo corpo, em um novo céu e em uma nova terra. Obrigado, porque renascemos e ressuscitamos para uma nova dimensão de vida. Em
nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Feliz Páscoa a todos nós. Olá. Olá, amados. Que Deus abençoe a todos. Nós queremos convidar você a pegar os instrumentos da ceia para nós participarmos juntos desse momento. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, versículo 19, onde fala da ressurreição de Cristo. Após o pastor Rômulo ter trazido essa pregação, essa explicação, eu queria, junto com a minha esposa, junto com todos vocês que são a nossa família, compartilharmos desse momento. Diz o texto assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Eu queria dizer para vocês que esse é o momento onde nós, ao testificarmos a morte e a ressurreição de Jesus, através destes símbolos do pão e do vinho, nós temos a graça do perdão dos nossos pecados. E eu queria agora orar com você, antes de participarmos desse momento, que você pudesse colocar na presença de Deus a sua vida, todas as áreas da sua vida, tudo aquilo que você realmente precisa confessar, que você tenha um momento de confissão, é o que nós pedimos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, pela graça da redenção da cruz, por aquilo que Cristo fez por nós, por aquilo que Jesus alcançou através da sua morte de cruz, mas da sua ressurreição. E eu quero, juntamente com todos nesse momento, pedir perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Quero pedir, Deus, que o Senhor nos perdoe tudo aquilo que de alguma forma se levantou contra o Senhor, porque a Tua palavra diz que todo pecado é contra o Senhor. E assim, Pai, nesse momento, nós pedimos perdão pelas nossas vidas, diante do poder e da autoridade de Jesus. Eu queria agora pedir que você pegasse, nesse momento, o pão e o suco. E quando Jesus celebra a ceia com os discípulos antes da sua morte, ele disse: fazei isto em memória de mim. E ele disse: todas as vezes que comerdes deste pão, é como se nós estivéssemos testificando que a carne, o corpo de Cristo, foi entregue pelas nossas vidas. A graça disso nos fez não o direito de irmos ao céu, mas o direito de estarmos perto de Deus. O sonho de Deus é que você e eu sejamos um filho que está junto ao Pai. Esse é o sonho de Deus. Então eu queria agora que você comesse deste pão como ato de cerimônia a respeito do corpo de Cristo que foi entregue pela sua vida. E após fazer isso, Jesus, ele pegou o cálice, tomou e disse: este é o meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Que todos possamos beber do cálice de Cristo e participar desse momento, reconhecendo que ele derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Juntos, nós temos uma aliança. Juntos, nós celebramos aquilo que Jesus fez para que nós pudéssemos ser um só corpo. Me alegro
pela aliança que tenho com você. Me alegro por tudo que Deus, de alguma forma, nos permitiu. Pai, nós somos gratos pela aliança que temos. Cuida de nós nesses dias. Cuida de nós naquilo que o Espírito Santo foi soprado sobre a vida dos discípulos e nos alcançou também, porque o Senhor testificou isso. E nós queremos, Deus, viver fortificados e inspirados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, uma feliz Páscoa a todos, que você possa ter usufruído desse dia em família ou só, mas na presença de Deus. Um beijo. Bem, beijo.